Bom dia! O câncer é uma doença grave e a imunidade é fundamental para que a gente possa tratar melhor esse paciente. Hoje eu vou conversar com você sobre a questão da vitamina D e imunidade. Vou deixar aqui fixado já esse tema para as pessoas que forem entrando. E assim que você entrar, você me dê um oi em relação à qualidade do áudio, do som, e assim a gente consegue fazer uma comunicação melhor. Esse tema é muito interessante porque muito se fala sobre vitamina D. Eu vou trazer algumas curiosidades sobre esse assunto. Existe muito mito em torno da vitamina D como um salvador da pátria. Por outro lado, também a gente tem o papel positivo da vitamina D na imunidade. Eu acho que vale a pena a gente destacar isso. Minha companheira água, como sempre, para que eu possa ter uma boa fala durante a nossa apresentação. E aí vocês fiquem à vontade para me perguntar ao comentário ou até mesmo por aquele balãozinho com a interrogação no meio, que ele permite que eu possa conversar com vocês aqui durante a live. Então, ponto inicial, ponto interessante sobre a vitamina D é o seguinte: muitas pessoas falam que a vitamina D é a vitamina do sol, né? E existe uma... Estou olhando aqui meu roteiro. Existe uma dificuldade muitas vezes que algumas pessoas imaginam que se você apenas tomar sol, você vai ter vitamina D. Essa informação é falsa. A gente precisa de dois fatores para que você tenha a vitamina D ativa no seu sangue. Esses dois fatores, em primeiro lugar, é a alimentação adequada em relação a alimentos fontes de vitamina D, que eu já vou comentar. E o segundo ponto é que você tenha banho de sol. Se você não tiver os dois, você não tem vitamina D ativa no seu sangue. Então, vou repetir. É fundamental que você tenha alimentos fontes de vitamina D para a síntese da vitamina D ativa no seu sangue, e é fundamental que você tome sol. Se você só tomar sol sem se alimentar adequadamente, não vai formar vitamina D. E se você só se alimentar adequadamente, você não vai formar vitamina D se você não tomar o sol. E aí as pessoas se perguntam muito quanto tempo de sol é necessário para que sintetize a vitamina D. Isso varia muito da região do Brasil ou às vezes do mundo que você está presente, porque os raios solares eles podem ser mais intensos ou menos intensos dependendo da região onde você mora. A princípio, quem está perto da linha do Equador, né, que seria a linha onde o Sol incide com maior força, maior intensidade, essa pessoa precisaria de menos Sol, ou seja, as pessoas que estão ali do Nordeste indo para a região do Norte do país, elas teriam uma incidência mais interessante do Sol sobre a pele do que as pessoas que moram na região sul do Brasil. A mesma lógica se aplica a outros países do mundo, né? Eu sei que tem pessoas de países europeus, dos Estados Unidos e de outros. Então sempre a ideia é essa: quanto mais perto você estiver da linha do Equador, melhor vai ser a produção dessa vitamina D. E o tempo que você vai ficar, até trazendo um pouquinho da experiência de uma dermatologista, vai depender muito de uma questão do protetor solar. Por exemplo, se você toma sol das 11 às 15 horas, os dermatologistas não vão ver isso com bons olhos, porque esse raio ultravioleta, muitas vezes ele está associado, né? Nesse período tem o raio ultravioleta com maior intensidade, está associado a câncer de pele, que é o principal câncer do mundo, não é só no Brasil. O principal câncer que existe no mundo é o câncer de pele. E para a gente se proteger do câncer de pele, um dos pontos essenciais... Bom dia, Nete, como é que você tá? Tudo jóia? Um dos pontos essenciais sobre a questão do câncer de pele é o protetor solar. A gente precisa usar o protetor solar, ele é importante.
os dermatologistas no Brasil, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, recomenda usar protetores solares acima de 30, né? Menores não são interessantes, e reaplicar ele a cada 2 horas. O que a população menos faz é reaplicar. Às vezes a dermatologista que fez uma live conosco, ela fala que as pessoas passam só no rosto e as demais partes do corpo não passam. Então você passaria o protetor, né, e evitaria o sol das 11 às 15 horas. Os demais horários são interessantes para a formação da vitamina D, mesmo que você tenha protetor solar, mas você ficaria um tempo a mais no sol, em torno de 20 minutos por dia, mesmo que fosse só o antebraço, isso colaboraria muito para a formação da vitamina D ativa, caso você consuma os alimentos que têm essa substância, que eu já vou falar quais são. Então, esse ponto do protetor solar, dos horários para que a gente possa evitar de que você tenha a oportunidade de tomar banhos de sol, isso é positivo para a saúde e você vai indiretamente contribuir para que essa vitamina D fique ativa no seu sangue. A vitamina D ativa, ela tem a função principal músculo-esquelética, né? Ela está associada tanto ao trabalho muscular quanto ao trabalho do funcionamento do osso. Isso já é conhecido há décadas, isso já é sedimentado. Pessoas que têm, por exemplo, deficiência de vitamina D na infância desenvolvem o raquitismo, que é um problema ósseo grave na criança. Idosos também, muitas vezes existe uma sugestão de um consumo maior de vitamina D, porque eles tendem a ter uma menor formação de vitamina D ativa, porque tomam menos sol, né? E a alimentação muitas vezes não é rica em vitamina D. Então esses dois grupos chamam bastante atenção dos profissionais de saúde, e a gente vai tratar aqui também da questão da imunidade, porque os valores que muitas vezes são preconizados para consumo de vitamina D passam a ser tóxicos. Se eu falo de alimentação, a gente consegue de uma forma natural. Por exemplo, vou falar alguns alimentos, em especial os peixes, eles têm bastante vitamina D. Aí eu vou citar quais peixes, Alexander? Salmão, arenque, cavalinha, atum, sardinha, todos eles são ricos em vitamina D, são fontes interessantes para que você possa consumir durante a semana, não só pela questão da vitamina D, que é essencial para a imunidade e para a saúde do músculo e do osso, mas também por uma questão de proteína, uma questão de fornecimento de zinco e uma questão de fornecimento de ferro. Além deles, ainda tem o ômega 3, que é o ômega 3 ativo, que está associado ao processo anti-inflamatório. Ou seja, a pessoa que consome esses alimentos, salmão, arenque, cavalinha, atum, sardinha, seja isolado ou seja combinado, todos eles vão fornecer para você, durante a semana, excelentes nutrientes. Vou repetir os nutrientes. Vitamina D ele oferece o zinco, que é importante também para a imunidade, oferece proteína, que também é importante para a imunidade, oferece o ferro, que costuma ser deficiente no paciente com câncer, e ele oferece ômega 3, que é o ácido eicopentazaenoico, que é fundamental para o controle do processo inflamatório, que muitas vezes acontece no câncer, e até mesmo da caquexia, ou da desnutrição grave. Então ele costuma reverter essa situação. Então olha como é que é rico o consumo de peixes para a saúde em geral das pessoas, para a saúde do paciente com câncer e principalmente para a oferta de vitamina D. Alexandre, tem outros alimentos, né, que você pode sugerir? Sim. Se a gente fala, por exemplo, do fígado, também vai ter vitamina D, a gema de ovo vai ter vitamina D, e aproveita e coma clara, porque tem proteína e faz muito bem à saúde. E você também vai ter um outro alimento que daqui a pouco eu vou comentar, porque ele pode dar conflito com câncer. Então não vou citar ele ainda, mas daqui a pouco eu já falo, porque ele pode dar conflito no momento em que você faz quimio-radioterapia ou cirurgia, mas daqui a pouquinho eu falo. Então esses alimentos, se consumidos cozidos, a gente sempre fala do cozido, porque o alimento que estiver cru para o paciente com câncer pode ser um risco de intoxicação alimentar, porque algumas vezes a imunidade dele está baixa. A gente sempre faz a sugestão de consumir esses alimentos bem cozidos ou grelhados,
para que eles possam fornecer nutrientes e não trazer risco de intoxicação alimentar. Esse é o primeiro passo. E existe também a linha que infelizmente tem sido cada vez mais popularizada, que é a medicamentosa. Então vamos desmistificar um pouquinho desse poder dos medicamentos, que em algumas situações são interessantes e em outros momentos, por exemplo, esse que eu vou citar agora, não. Existe hoje no mercado vitamina D em cápsula, né, em comprimido. E esse comprimido ele tem uma quantidade altíssima de vitamina D. Vou dar exemplo. Normalmente, uma criança precisa de 400 miligramas de vitamina D, que seriam uma porção de peixe, 2 porções de peixe já atingiria essa necessidade. Se você pensa em 800 UI, se a pessoa come durante a semana 2, 3 porções de peixe, ela vai fornecer essa quantidade durante a semana, visto que esse alimento, essa vitamina, ela é lipossolúvel e ela é guardada, armazenada na região gordurosa do seu corpo. Então, se você come mais vitamina D por fonte dos peixes, você come fígado durante a semana, gema de ovo, indiretamente, a quantidade a mais que você comeu durante o dia, você vai armazenar essa vitamina D na região gordurosa do seu corpo, porque ela é lipossolúvel. Né? Em especial, ela fica armazenada também no fígado, região gordurosa e fígado. Então, se você come esse alimento, ele vai contribuir para que você tenha um armazenamento. Porém, algumas empresas, vendo que existem cada vez mais divulgações sobre a importância da vitamina D, têm lançado os comprimidos com quantidades altíssimas dessa substância. E algumas empresas chegam a lançar comprimidos com 10.000 UI, né, que seria a unidade que é utilizada para a gente saber se está adequado ou não a ingestão de vitamina D. Quando a gente fala em comprimidos de 10.000 UIs, eu estou oferecendo uma quantidade que pode ser tóxica ao rim, ao néfron, né, que é a unidade formadora do rim. Então, quantidades muito altas de vitamina D podem trazer um prejuízo grave, que é a insuficiência renal. Por isso, a importância do profissional que está te acompanhando é ter conhecimento dessas informações para não sobrecarregar o seu rim, porque excesso de vitamina D causa insuficiência renal. Então a gente precisa tomar cuidado com esses exageros. Oi, Kali. Bom dia, Kaline. Bom dia, tudo bem? Por que tem que tomar cuidado com esses exageros? Porque o tratamento não pode ser pior do que a doença, né? Eu não posso fazer algo que ajuda por um lado, mas faz a pessoa ficar doente, né? Tratamento não pode ser pior do que a doença. Em especial, a gente fala do câncer, não posso oferecer um tratamento que vai piorar mais ainda a doença da pessoa. A pessoa tem um câncer de mama e aí vai, além disso, ter uma insuficiência renal. Então, isso não é admissível na área da saúde. A gente pensar num tratamento que possa piorar a situação do paciente, possa trazer um malefício para a situação do paciente. E aí, quando tem comprimidos em dosagens menores, o foco é sempre assim: o nutricionista ele não pode oferecer mais de 1.000 UI para um paciente, porque isso é uma dose medicamentosa, não é uma dose de tratamento nutricional. O médico que vai fazer essa solicitação, e quando ele o fizer, a gente sempre precisa ter esse cuidado se essa dosagem não está sendo muito alta e sempre conversar com um profissional sobre a segurança de usar uma quantidade maior durante a semana. Às vezes a pessoa usa um comprimido e ele é válido pela semana inteira. Isso daí é possível, é coerente, mas sempre prestar atenção nessas superdosagens acima de 10.000 como sendo algo que pode realmente trazer prejuízo para o rim. Isso é pouco falado, né? A gente fala de imunidade, a gente fala de quantidade natural dessa vitamina D. Normalmente nos exames de sangue fica entre 30 e 100, esses são os valores de referência, mas no próprio valor de referência que você tem no sangue, valores acima de 100, está escrito no exame, você pode olhar, é escrito tóxico, toxicidade, ou seja, muita vitamina D no sangue, ela é tóxica, ela é perigosa para a saúde.
E mesmo que ela não esteja muito alta no sangue, mas se ela estiver alta na sua ingestão, você pode causar insuficiência renal no paciente, né? Então, é importante que a gente tenha consciência da vitamina D, da importância dela, mas o equilíbrio no uso dessa substância, porque ela pode trazer graves prejuízos. Vale a pena comentar, porque foi divulgado isso no começo, de uma pesquisa de que a vitamina D, em relação ao Covid, ela preveniu o Covid. Essa informação é enganosa, essa publicação científica não foi publicada e a gente não tem respaldo científico hoje de que se você consumir excesso de vitamina D, ela vai prevenir você do Covid. Não tem essa informação. O que é sabido é que quando você tem valores normais no sangue que variam de 30 a 100, isso é positivo para a saúde e para qualquer tipo de infecção ou de problema, mas não de que superdosagens de vitamina D possam prevenir o Covid ou qualquer outra doença. Então toma cuidado com essa generalização do uso da vitamina D, porque aproveitaram a época do Covid para lançar diversos tratamentos, inclusive para fortalecer a indústria farmacêutica e não necessariamente para cuidar da sua saúde. Então, toma cuidado, essa pesquisa é mentirosa porque ela não foi publicada e a gente não tem informação de que superdosagem de vitamina D previne o Covid. A gente sabe que quantidades normais de vitamina D, no sangue de 30 a 100, elas são positivas para que você mantenha sua imunidade em alta, sua imunidade funcionando bem, não só contra o Covid, mas também a gente tem o papel da proteção do sistema imune contra novas células formadoras do câncer. Os estudos têm convergido nesse sentido de que quando eu tenho boa imunidade, a boa imunidade pode, lembra disso, pode, não significa que vai, proteger contra a formação de novas células com câncer. Isso é positivo para o paciente com câncer e é isso que a gente tem valorizado no tratamento dessas pessoas. Se vocês quiserem fazer algum comentário, fiquem à vontade, seja o balãozinho que fica do lado daquele comentário, ou seja, me chamando ao vivo. E aí eu entro no alimento que eu tinha sugerido no começo da live, né? Que é o seguinte: existe um alimento que é muito rico em vitamina D, é muito interessante a vitamina D, os peixes são interessantes, fígado é interessante, chama interessante, mas quando eu falo de cogumelos, de maneira geral, eles têm bastante vitamina D. Qual que é o cuidado que um paciente com câncer precisa ter com alimentos vivos, visto que o cogumelo é um fungo, ou seja, é um alimento vivo, e eu preciso dosar essa situação. Se eu tenho um paciente que ele já passou da fase de quimioterapia, de radioterapia ou cirurgia, passaram-se alguns meses da última quimio ou rádio, ou seja, o ciclo acabou, ele não vai voltar a fazer daqui 14 dias, ou daqui um mês, ou ele não está fazendo todo dia. Esse paciente é elegível para consumir, seja probióticos, ou seja o cogumelo, ou seja os famosos leites fermentados que existem aí. Alexandre, por que você está comentando disso? Não é liberado para consumir alimento vivo, seja o fungo, seja probiótico, seja os leites fermentados durante a quimioterapia ou rádio, visto que esse paciente fica com o intestino preso, visto que esse paciente ele fica com diarreia, ou visto que esse paciente ele tem baixa vitamina D e eu preciso recuperar, talvez oferecendo cogumelo? Não é indicado. Por que não é indicado? Porque existe o risco, é raro, mas existe o risco dessas células vivas, sejam fungos, sejam bactérias, passarem para a corrente sanguínea e causarem septicemia. Infelizmente eu já vi uma colega que utilizou isso durante esse período, esse paciente teve septicemia e morreu. Então é contraindicado. Alexandre, mas é raro. Mas se for o seu parente ou se for o seu paciente, como é que fica? Pensa bastante nisso. É raro, mas e se for seu paciente ou se for seu parente que estiver consumindo? Então a gente tem que ter equilíbrio no uso das informações e dos recursos que a indústria farmacêutica oferece para nós em relação ao probiótico ou que a própria mãe natureza oferece em relação a alimentos. Então a gente toma
um cuidado especial na oferta de cogumelos, que são alimentos vivos. Eu acho eles deliciosos, eu gosto muito, mas quando a gente está nesse período delicado desse tratamento intensivo, a gente precisa ter cuidados. Então, o cogumelo, apesar de ter bastante vitamina D, ele pode ser um risco grave para o paciente que esteja em tratamento, mesmo que a vitamina D dele esteja baixa. O fígado pode ser oferecido para o paciente que está em quimioterapia, a gema de ovo pode ser oferecida, os peixes podem ser oferecidos, sempre que a gente tenha a preocupação de fazer o bom cozimento desse alimento, porque se ele tiver uma carga maior de bactéria, também ele passa a ser um risco. Ou seja, o sushi, o sashimi, que vão ser oferecidos para o paciente que está fazendo quimio-rádio, a gente liga um alerta vermelho, porque é um período em que esse paciente está mais debilitado, muitas vezes a imunidade dele está mais baixa, e isso pode interferir na saúde dele diretamente. Em vez de tratar o paciente, eu posso trazer um problema maior. Em algumas situações, a gente também pode oferecer suplementos, né? O nutricionista pode oferecer até 1000 UI para esse paciente e trazer uma proteção em relação à vitamina D, caso ela esteja baixa no momento em que se faz o exame de sangue. Sempre lembrando que, por exemplo, comprimidos têm quantidades altíssimas, isso é a orientação do médico, né? Porque é uma dose medicamentosa, não é uma dose terapêutica de tratamento nutricional. E quando muitas pessoas vão comprar suplemento de vitamina D, eles compram o suplemento errado de vitamina D. Alexander, qual que é o suplemento correto de vitamina D? O primeiro passo é a gente sempre lembrar que normalmente uma gota tem 200 UI. De maneira geral, você pega as empresas, você vai à farmácia e você já encontra 200 unidades internacionais, por isso eu falei UI, você tem uma gota desse suplemento líquido de vitamina D. Ponto. Isso já é conhecido, isso já é falado. Mas tem outro ponto que poucas pessoas conhecem, que é o tipo de óleo utilizado da vitamina D. Isso você não encontra sendo divulgado e falado. E aí eu faço a pergunta, alguém sabe qual que é o melhor óleo para ser diluído na vitamina D, para que você tenha melhor absorção? Alguém chuta, alguém tenta. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. O melhor óleo para a gente diluir, a gente, pensando em indústria farmacêutica, diluir a vitamina D se chama óleo de amendoim. Nossa, que raro, óleo de amendoim não tem praticamente nem para vender, exatamente. O óleo de amendoim é o óleo indicado para que a gente tenha uma melhor absorção no seu intestino da vitamina D. E se você compra um suplemento, às vezes até mais barato, diluído com óleo de soja, a gordura ajuda a absorver a vitamina D, só que a gordura em especial do óleo de soja não é a melhor. A mais interessante para que você tenha excelente absorção, excelente biodisponibilidade da vitamina D se chama óleo de amendoim. As empresas, já sabendo que os profissionais de saúde estão atentos em relação a isso, começaram a mudar a composição do óleo. Existe até uma empresa famosa, os grandes players, né, como a gente fala, dos grandes vendedores de vitamina D, ele antigamente utilizava óleo de soja e depois que começou a popularizar que o melhor óleo para estar dentro daquele frasquinho era o óleo de amendoim, ele foi obrigado a mudar também porque provavelmente as vendas deles caíram ou eles estavam sendo queimados pelos representantes quando iam receber visita do concorrente, né? Então, lembra sempre disso. Caso você, por algum motivo, alguma situação, a alimentação não esteja suprindo as necessidades e for oferecido os suplementos em gotas de vitamina D, o óleo que tem que ter de diluição é o óleo de amendoim, que é o de excelente absorção da vitamina D. Então você consegue ter um melhor aproveitamento da vitamina D que está ali dentro. Mesmo sendo 200 UI, se eu tenho óleo de soja, eu vou ter uma pior absorção. Então eu preciso sempre pensar na melhor absorção. Até no quesito oferta de comprimidos de vitamina D ou das gotinhas, muitas vezes a pessoa toma no período errado. Por exemplo, qual que é a maneira errada de tomar comprimidos
ou gotas de vitamina D. A maneira errada é você tomar com água. Ah, Alexandre, uma água é excelente. A água é excelente, a água é maravilhosa. Por isso que todo dia de manhã eu fico aqui dando exemplo bebendo água. Só que eu não estou bebendo suplemento de vitamina D com água, porque água ela atrapalha a absorção da vitamina D. Ela não é o melhor veículo, a melhor substância para você absorver vitamina D. A melhor substância para você absorver vitamina D se chama gordura. Então, por exemplo, eu tinha uma paciente que ela, quando tomava as gotinhas de vitamina D, porque a vitamina D dela estava baixa, ela tomava com leite desnatado. Né? Nada contra o leite desnatado, tem pessoas que gostam, eu sempre faço a sugestão do integral, mesmo porque o integral não vai fazer seu colesterol aumentar, a gente tem que tirar essa bobagem da cabeça, a gente vai ter mais vitaminas interessantes para a saúde, isso é importante para o paciente com câncer, mas quando você toma com leite desnatado, por ter baixa gordura, essa absorção da vitamina D é pior. Então eu não consigo fazer a absorção completa dos comprimidos ou do próprio vitamina D em gotinha. Então o ideal é que você tomasse com leite integral ou que você consumisse numa refeição, seja almoço ou jantar, antes do almoço ou do jantar. Ah, Alexandre, por que antes do almoço ou do jantar? Porque normalmente as pessoas consomem mais gordura no almoço ou jantar do que nos lanches da manhã ou tarde, e indiretamente, se ele consome numa refeição que tem gordura, a absorção desse comprimido de vitamina D e dessas gotas de vitamina D, ela vai ser ótima, ela vai ser excelente. Então olha que incrível, às vezes o paciente ele tem um comprimido bom, ele tem gotas de vitamina D líquida com óleo de amendoim, que era o caso dessa paciente, mas ela tomava isso com um copo de leite desnatado, ou até mesmo eu faço a crítica, né? O semi-desnatado. O semi-desnatado tem pouca gordura. A gente precisa pensar no integral ou a gente precisa pensar no consumo ideal, essencial, no almoço ou jantar. Porque você vai ter uma quantidade excelente de gordura, pensando, claro, numa alimentação saudável, e isso vai contribuir para que esse paciente tenha a melhora dessa vitamina D no sangue. Baixa vitamina D, a gente sabe que não é indicado para a saúde. Quando a gente consegue oferecer pela alimentação e ele atingir o normal, ótimo. Mas se pela alimentação e com banho de sol ele não está atingindo, aí entra a sugestão da suplementação, né? Suplementação terapêutica, suplementação saudável. Não super suplementação, no qual pode trazer até mesmo um prejuízo em relação à função renal. Como eu comentei no início, se eu penso num paciente com câncer, o tratamento desse paciente, se eu penso em vitamina D, eu estou tratando ele, não pode ser pior do que a doença. Eu não posso oferecer vitamina D numa dose em que, em vez dela melhorar a vitamina D, ela cause uma superdosagem e cause, por exemplo, uma insuficiência renal, como são os casos de comprimidos com mais de 10.000 I, que podem causar essa inflamação nos néfrons, que é extremamente grave para a saúde. Um problema renal, para quem já tem problema de câncer, é a última coisa que qualquer paciente deseja. A gente precisa ter esse equilíbrio, né? E eu acho que a função do nutricionista e da nutrição é sempre pensar nessa relação do equilíbrio, essa relação do bem-estar, porque a gente está lidando com uma vida que está ali na sua frente com uma única intenção de sair daquela posição para ir para uma posição melhor, não para ir de uma posição no qual ela tem deficiência de vitamina D no sangue, melhorar a vitamina D, mas o rim dela vai embora, ela piora. Então esse foco da alimentação saudável, que é fundamental para a oferta de vitamina D e vai colaborar com a imunidade, e também da oferta de suplementos de vitamina D, que em algumas situações são importantes, são necessárias, elas precisam ter um equilíbrio. O nutricionista fica até 1.000 I, os médicos, por uma questão de conhecimento medicamentoso, porque a vitamina D passa a ser um medicamento, eles teriam essa liberdade de oferecer mais de 1.000 I por dia, chegando a 5.000, 3.000, 7.000. Aí depende do tratamento que vai ser feito. Normalmente, se ele passa 7.000
o I, às vezes ele passa 7 por semana, então é como ele estivesse recebendo por dia 1000 I, estaria dentro do que o organismo estabelece como saudável. Mas sempre lembrando que essa oferta é fundamental estar na mão do médico para que ele tenha essa dosagem medicamentosa correta para a sua saúde. O nutricionista fica com alimentação, que é o grande aliado da saúde, e ele fica também com a questão de termos até 1000 I de suplementação. Teve um caso interessante, olha que bacana isso. O alimento, a gente tem as tabelas de composição para saber o que tem lá dentro. O medicamento, mesmo que esteja escrito 7.000 I, 3.000 I, pode ser que tenha uma dosagem maior. Aconteceu no começo do... Eu não lembro agora se foi no começo desse ano ou começo do ano passado. Eu acho que foi no começo do ano passado. De que uma empresa colocou uma superdosagem tóxica de vitamina D nos comprimidos. E aí o que acontece? O paciente que consome isso, ele pode desenvolver insuficiência renal. E o médico, muitas vezes não tem culpa, porque ele segue o que está ali no rótulo do que está prescrevendo, né, a indústria farmacêutica, ele confia naquilo que a indústria fala, só que indiretamente a confiança dele excessiva na indústria farmacêutica causou lesão renal em diversos pacientes. Então, tomem muito cuidado com as informações de rótulo da indústria farmacêutica, porque ela pode errar ou ela pode fazer aquilo de uma maneira sem conhecimento e trazendo prejuízo para a população. Então, a alimentação é o grande aliado que a gente usa, que eu uso para poder cuidar das pessoas, para poder cuidar da alimentação de cada um. Tá bom? Então, eu quero agradecer a presença de vocês aqui comigo. Assim que acabarem, se puderem deixar um comentário ou tirar um print, o que for mais fácil para vocês em relação a essa live, eu agradeço. Vocês são a razão de eu estar produzindo esse conteúdo aqui diário não, me perdoa, 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. Sexta-feira a gente volta às 6 horas da manhã também, para continuarmos aqui fazendo a apresentação. E o foco principal é sempre trazer mais informação de qualidade para que você possa melhorar a imunidade durante esse período de resistência chamado câncer. É uma prova de resistência. O câncer é possível a gente curar, mas é importante que a gente tenha informações de qualidade. As pessoas usam muito o termo, eu não gosto, né? Respeito quem usa. Usam muito o termo luta contra o câncer. Eu não gosto desse termo luta, apesar de adorar luta. Gosto de UFC, gosto de ver os brasileiros lutando no UFC, pratiquei muito tempo arte marcial, taekwondo. Adoro ver a pancadaria, adoro ver as pessoas com sangue nos olhos. Mas quando fala do câncer eu não gosto. Por qual motivo? Porque eu acho que o que mais falta em relação ao câncer é conhecimento, não é a luta contra o câncer. É luta contra a falta de informação. Se fosse nesse sentido, eu acredito. Lutar contra a falta de informação, lutar contra a ignorância de alguns profissionais de saúde, aí nesse ponto eu concordo. Mas luta contra a doença não, porque a gente não luta contra a anemia. Você tem conhecimento do que combate a anemia e você trata. As pessoas não lutam contra o diabetes, que por sinal tem matado muitas pessoas no mundo e no Brasil. A gente luta contra a falta de informação sobre o controle de diabetes. E eu acho que falta essa luta principal é de levar informação para os 4 milhões de pacientes com câncer no Brasil e para os 200 milhões, 210 milhões, que têm chance de formar câncer amanhã por conta do hábito alimentar que ele está desenvolvendo hoje. Infelizmente, as pessoas têm comportamentos que desenvolvem câncer, dentre eles excesso de peso desenvolve câncer, bebida alcoólica, cigarro, sedentarismo e má alimentação. Esses 5 são os grandes fatores formadores de câncer amanhã. Então essa luta principal acho que é de levar a informação de forma democrática a todos, e essa luta é de tirar um pouco dessa ignorância de alguns profissionais da saúde com os extremismos de que isso é maravilhoso, isso é ótimo, você vai curar o câncer fazendo isso ou fazendo aquilo. Então eu procuro fugir um pouquinho dessa tempestade de informações, desse curandeirismo exagerado que existe em relação ao câncer e trazer informação adequada sobre alimentação saudável para melhorar a imunidade,
trazer informação adequada de que quimioterapia, radioterapia e cirurgia são interessantes quando o médico oncologista ele indica para você, e acho que esse é o meu papel aqui nesse momento, tá bom? Então, agradeço a presença de todos que aqui estiveram, muito obrigado. É vocês que são combustível para que eu possa continuar produzindo conteúdo. E se depois puderem tirar um print ou se quiserem deixar um comentário do que você aprendeu hoje aqui, do que foi diferente, eu agradeço bastante, tá bom? Tenha um excelente dia.